Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como elaborar um POP, um procedimento operacional padrão, com base em dados científicos, em evidências científicas. Aqui eu trago para vocês um modelo estrutural para um POP, para assistência de enfermagem, mas vocês podem fazer para qualquer profissão. Podem fazer para medicina, podem fazer para nutrição, fisioterapia, bastando apenas fazer o ajuste dos conteúdos. Então, se você vai fazer sozinho ou com mais alguém, né? No caso aqui, o POP é para um trabalho científico. Então, coloque aqui o seu nome, né? Aqui está meu nome como orientadora, mas vocês podem deixar apenas os nomes de vocês ou de outro orientador. No caso, para os meus alunos, vai meu nome, né? Com uma nota de rodapé aqui, onde é possível colocar, então, as credenciais de vocês e as credenciais do seu orientador. Muito bem. É claro que o resumo é a última parte, mas você já pode deixá-lo aqui mais ou menos estruturado. Então, se o seu POP é sobre um determinado assunto, então o seu objetivo vai estar focado nesse assunto, nesse mesmo assunto, tá? É muito importante, antes de fazer um POP, você fazer uma revisão de literatura para verificar quais são as evidências científicas, porque um POP é um documento que você ou outras pessoas vão seguir, né? Então, onde você pesquisou esse material, certo? No resultado, você vai colocar apenas alguns pontos importantes do POP e uma conclusão bem breve. No caso, sendo de enfermagem, então, a enfermagem é um descritor, mas também pode ser também UTI, cardiologia, urgência, emergência, nefrologia, a seu critério, dependendo do assunto. É importante que você explique, né, qual foi seu interesse, né, o que te motivou a buscar, a escrever esse POP. Traga alguns conceitos com fundamentação sobre o assunto do POP. No caso aqui, por exemplo, se for um POP sobre dermatologia, então falar um pouco aqui sobre a semiologia da pele, não esquecer de fazer uma referência adequada, tá? Conforme o modelo da ABNT ou Vancouver, como queiram, aqui é a ABNT. E também uma problemática, né? Quais são os problemas que envolvem esse tema. Tudo isso, gente, é bem breve. Alguns itens que vão enriquecer aí a sua introdução. O que a sua profissão tem a ver legalmente com essa questão, né? Trazer alguns dados estatísticos sobre a problemática que está relacionada ao seu assunto do POP e que profissional tem a obrigação de fazer esse cuidado, não esquecer de fundamentar, tá? Então, aqui é a justificativa. Pois bem, você vai gastar aí, então, no máximo 2 ou 3 páginas para fazer a introdução do seu POP. A seguir, então, o objetivo, que é bem parecido com o título. Eu trago esse modelo aqui de materiais e método, que é um modelo simples, né, de revisão integrativa da literatura. Você pode utilizar outra, mas se já tem uma aqui, você pode utilizar o modelo proposto por Mendes, Silveira e Galvão, né? Deixa aqui em qual foi o período que você pesquisou. Essa proposta, ela traz em 6 fases, né? Então, eu já deixo aqui um esqueleto mais ou menos com as fases para você completar. Não tem muito segredo, é bem intuitivo, tá, pessoal? Onde que você vai buscar esse material? Você vai usar descritores, vai entrar nos bancos de dados, da BVS, PubMed, e vai buscar os artigos, de preferência dos últimos 5 anos, tá? Disponíveis nesses idiomas. Depois você vai reunir esses estudos, categorizá-los, né? Separá-los por título, ano, local, método. Depois vai avaliar esses estudos e interpretar esses resultados. Por que você faz isso? Você precisa, ao sintetizar essas informações, precisa saber quais são as evidências científicas, porque você precisa delas. Então, quantos artigos você encontrou, né? Quantos você excluiu e chegou a quantos? Isso você pode colocar lá na metodologia, mas pode resumir aqui para deixar claro para o leitor, né? Qual é o perfil dos estudos, ou seja, de tantos artigos que sobraram, faça um perfil bem breve aqui sobre que estudos são esses, né? Quais são esses estudos, o ano de maior frequência, para você ser uma pessoa empoderada cientificamente a respeito do assunto. Quais os principais métodos,
quantas amostras cada estudo resultou. É mais ou menos a revisão que você já está acostumado a fazer. Traga aqui um quadro com essas características, né, as referências desses estudos e os resultados simples de cada estudo que você encontrou, né? E esses resultados, para que eles servem? Eles vão te ajudar, te auxiliar a fundamentar as suas ações lá na técnica, por exemplo, ou nos materiais utilizados. Faça um breve comentário aqui sobre em que esses autores concordam. Mas é claro que você vai precisar encontrar também protocolos, manuais, livros. Então, esse material, as normas regulamentadoras, POPs de hospitais, normas, né, enfim, RDCs, esse material você vai colocar nesse quadro 2 para que eles não fiquem junto com as evidências científicas, tá? Nós precisamos aprender a separar essas duas coisas. E faça um breve comentário sobre esse material que você encontrou. Eu recomendo que você utilize no mínimo 3 a 4 POPs diferentes para compor o seu POP. Enfim, chegamos então aqui à proposta de POP, porque é uma proposta, né? Ele ainda não foi validado. Trago para você um esqueleto autoexplicativo, POP número 1 de 24, ou seja, quantos POPs são ao todo? Você não precisa completar esse dado aqui. Coloque a data, pode deixar para alterar para o dia. Volte aqui a fazer o assunto, né? Porque se em algum momento você precisar só retirar esse POP daqui e implantar na sua unidade, ele já está pronto. Quem vai executar? Será que é só o enfermeiro mesmo? O médico pode? O técnico, né? Será que é privativo? Justifique aqui. Quem vai supervisionar? E qual o tempo médio de execução dessa tarefa, né? Veja lá, sendo enfermeiro, então, veja algumas sugestões de tempo para cada procedimento. Você vai decidir qual é o tempo necessário a partir da técnica que você sugerir. Então, o objetivo, então, desse POP aqui é proporcionar a padronização do quê? É o quê? Higienização das mãos, é uma sondagem, é um curativo, né? Traga novamente aqui a definição. Você pode fazer POP até de carrinho de emergência. Traga aqui os autores, né? Os sobrenomes dos autores, para que quem ler o seu POP saiba exatamente do que é que você está falando. Você pode deixar aqui a síntese dos conceitos que você utilizou lá na introdução, não tem problema, tá? É claro que todo procedimento de enfermagem, ele nasce de uma coleta de dados e essa coleta vai gerar diagnósticos de enfermagem, tá? No caso da enfermagem, a gente não faz POP sem ter um diagnóstico. Então, quais são os diagnósticos de enfermagem relacionados a esse procedimento que você vai propor? Risco de infecção? Curativo tem. Integridade da pele prejudicada? Também, né? Então, faça brevemente aqui o diagnóstico de enfermagem, de risco, o real, com a característica definidora. Deixe aqui o seu diagnóstico. E, claro, o diagnóstico vai gerar, então, os resultados esperados, que é o planejamento. Então, o que você espera alcançar ao resolver esses diagnósticos, né? Reduzirá o risco de infecção, enfim. E, por fim, a sua prescrição, né? A implementação, que você pode usar NOC aqui e NIC aqui, né? São as intervenções de enfermagem. Então, aqui está a sua prescrição. Isso vai te ajudar bastante na sua rotina, porque cada procedimento você já terá as prescrições previamente organizadas, né? E com isso você consegue fazer um dimensionamento pessoal adequado. Pensando, né, que antes de fazer essa prescrição, depende do grau de necessidade geral dos pacientes, né? Se é fazer, se é acolher ou se é encaminhar. Enfim, chegamos aos procedimentos. Ver bem nos POPs que você encontrou. E esse material aqui também você pode encontrar nos artigos que você já pesquisou, né? Assim como esse. Quais são os materiais necessários, né? E em qual POP você encontrou esses materiais necessários. Se você chegar lá na técnica e colocou algum material aqui, esqueceu de colocar aqui, bote aqui e coloque. Não se esquecer de colocar os equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs. E esses EPIs, eles precisam estar, claro, dentro da legislação, né? Por fim, a técnica, né?
técnica, utilize no mínimo 3 autores, né, para que você se embase. Por exemplo, se apresentar ao paciente, pode usar os autores, colocar todos os autores aqui em cima, não precisa colocar 3 autores em cada item. Isso aí é um estado ideal das coisas, né? Higienizar as mãos, paramentar-se, a técnica, enfim, é aqui que você vai colocar o passo a passo. Lembre-se, se você já sabe a técnica de cabeça, pense que outra pessoa não sabe ainda, então você precisa colocar passo a passo cada item, né, o que precisa fazer. Não se esquecer de colocar os riscos ergonômicos, né, porque o trabalhador precisa de proteção. Quais são esses riscos ergonômicos para esse procedimento? Incluir aqui apenas as referências desse POP. Como é um trabalho científico, faça considerações finais breves, né, o que você queria, o que você percebeu ao final. E por fim aqui as referências do trabalho todo no modelo ABNT. Autor, título, local, editora e ano, né? Pode colocar itálico ou pode colocar negrito, como queira, mas é importante você colocar todas as referências, né? Temos livros aí sobre POP que você encontra, né, por aí, temos alguns artigos, e isso é o POP.